Olá pessoal, hoje recapitularemos o filme Fúria de 2014. Vamos para mais um resumo top. No começo da história, acompanhamos Paul Maguire, um pai dedicado que vai buscar sua filha Kate na escola. Quando percebe que ela fez uma tatuagem, ele reage com uma irritação imediata, mostrando o quanto se preocupa com ela. Kate tenta explicar que aquilo fazia parte de um projeto escolar. Relaxa, tá bom? Isso é rena. E após a atenção inicial, Paul a leva para casa, reforçando um conselho simples, mas sincero. Ele queria que ela sempre desse o melhor de si, principalmente nos estudos. Com o passar do tempo, Paul se encontra com seus antigos amigos, Danny e Cain, no bar de Cain. A intenção era organizar a comemoração do aniversário de Paul. Eles combinam todos os detalhes e garantem que tudo acontecerá como planejado, inclusive a ordem expressa de Paul. Eu falei pros garçons e garçonetes, nada de bebida. Os amigos elogiam esse cuidado e reforçam a imagem de Paul como um pai exemplar. Mais tarde, vemos Paul atuando em uma nova vida profissional, agora como dono de uma empresa de construção civil. Ele participa de uma coletiva de imprensa ao lado do prefeito, anunciando o projeto que prometia gerar cerca de 100 empregos, destinando parte dos lucros para pesquisa médica e programas educacionais. Paul se mostra alguém comprometido com o bem-estar da comunidade, tentando deixar o passado para trás. Naquela noite, enquanto ele e sua esposa Vanessa se arrumam para um jantar de caridade, Kate fica em casa com seus dois amigos, Evan e Mike. Paul percebe como Mike olha para sua filha e decide conversar com o garoto separadamente. Eu vejo como olha pra ela. Fuma um baseado? Não. Ele deixa claro que permitia o namoro, mas com uma condição firme. Mike deveria manter distância de qualquer tipo de substância ilícita. Ele também se compromete a ajudar o rapaz a conseguir um emprego temporário em sua empresa durante as férias de verão. Vanessa, sempre tentando manter um ambiente em ordem, lembra Kate de um incidente antigo quando bitucas de cigarro apareceram no quintal, e por causa disso, Vanessa acabou levando a culpa. Kate garante que tudo ficará sob controle. Com Paul e Vanessa fora de casa até tarde conversando sobre negócios, os três adolescentes passam a noite quietos, apenas assistindo a um filme. Entretanto, a tranquilidade não dura. Já de madrugada, uma viatura da polícia passa pela rua até que o detetive John, alguém que conhecia profundamente o passado de Paul, surge para dar uma notícia devastadora. Não estava ali para reabrir velhas feridas, mas sim para informar que Kate havia sido sequestrada. Homens mascarados invadiram a casa e surpreenderam Evan e Mike, obrigando-os a se render com armas apontadas para eles. O detetive explica que os dois garotos ligaram para a polícia há cerca de uma hora, desesperados. E então faz a pergunta que Paul temia. Quem invadiria sua casa e pegaria sua filha? Não tem pedido de resgate, nada. Seria aquilo uma vingança ligada ao seu passado? O detetive John tenta conduzir Paul pela lógica da investigação, insistindo para que ele pense em quem, do seu passado, teria um motivo forte para invadir sua casa e levar sua filha. Paul, porém, garante que havia abandonado completamente aquela vida e afirma não ter ideia de quem poderia estar por trás do crime. Mesmo assim, o alerta fica no ar. O detetive recomenda que Paul não interfira, pedindo que deixe tudo nas mãos da polícia. Mas antes mesmo que Paul possa responder, Vanessa, tomada pelo desespero, faz um pedido incisivo. Vai encontrá-la. Faça o que tiver que fazer. O que for necessário. No dia seguinte, o sequestrador vira notícia em toda a imprensa, gerando comoção e pressão pública. Paul, no entanto, está convencido de que aquilo não foi um ataque aleatório. Para ele, aquilo tinha um cheiro de um ajuste de contas ligado ao seu passado no crime, especialmente envolvendo um homem perigoso chamado Ivan. Ignorando completamente as orientações da polícia, Paul decide agir por conta própria. Em meio a lembranças que o assombram, um flashback reforça a ligação entre ele e aquele mundo que tentou deixar para trás. Determinado, ele procura Mike, querendo respostas imediatas. Ainda abalado, o garoto explica que tentou proteger Kate, mas não conseguiu reagir. As máscaras, as armas, a rapidez da invasão, tudo deixou ele paralisado. Os sequestradores tinham algum sotaque? Tinha um sotaque russo? E como era o cheiro deles? Vamos, Mike, me dê uma pista. Eu não sei, me desculpa, eu não sei. Paul tenta extrair qualquer detalhe. Paul então pede que, se qualquer memória surgir, por menor que seja, ele deve ligar imediatamente. Sem perder tempo, Paul recorre aos velhos amigos Cain e Danny, oferecendo dinheiro pela ajuda. Mas os dois rejeitam a oferta. Para eles, a situação era pessoal, eram irmãos de vida e não precisavam de pagamento para isso. Paul reforça que estava sendo vigiado pela polícia e que precisava que eles encontrassem os responsáveis. Danny, firme, garante que sabia exatamente por onde começar. A busca leva o grupo até Oliver, alguém bem conhecido no submundo. Existe alguma garota presa em algum lugar? Eu amo essa mulher!
mas nem ele nem sua namorada fornecem qualquer pista. Alguém estava mantendo tudo muito bem escondido, o que tornava o mistério ainda mais inquietante. Então, finalmente, a ligação chega. Do outro lado da linha, uma frase curta e pesada cai sobre Paul. Paul, achamos ela. A frustração de Paul chega ao ponto máximo quando a polícia encontra o corpo de Kate em um canal de escoamento. A dor é tão profunda que parece arrancar dele qualquer resquício de controle. O funeral acontece em meio a um silêncio pesado, marcado pela sensação de que o mundo de Paul havia se partido em pedaços. Depois da cerimônia, O'Connell, um antigo parceiro dos velhos tempos do crime, tenta convencê-lo a deixar tudo nas mãos da polícia. Ele relembra o passado que compartilhavam, cheio de violência e confrontos que deixaram cicatrizes profundas. O'Connell insiste que poucos conseguem sair daquele universo com vida e que Paul foi uma exceção rara. Era, portanto, a última pessoa que ele gostaria de ver voltando para aquela escuridão. As lembranças evocadas levam Paul, Cain e Danny de volta ao passado. Muitos anos antes, os três emboscaram um integrante da máfia russa e roubaram uma maleta cheia de dinheiro e armas. A ação desencadeou uma guerra duríssima entre os russos e os irlandeses, um conflito que durou anos e deixou marcas que todos prefeririam esquecer. Quando a polícia conclui as primeiras análises do crime, surge um detalhe sombrio. Kate foi eliminada com uma pistola russa modelo TT, exatamente a mesma arma que Paul havia usado em um assassinato no passado. O detetive responsável pela investigação decide omitir essa informação, temendo o impacto que isso teria. Dias depois, Paul vai até a escola de Kate para recolher seus pertences, e o simples ato de segurar a mochila da filha faz a dor voltar com ainda mais força. Enquanto isso, Cain e Danny descobrem algo crucial. A arma usada no crime realmente pertenceu a Paul. Essa revelação faz a antiga suspeita ganhar força. Para Paul, aquilo só podia ser uma retaliação da família russa que ele havia roubado 17 anos atrás. Convencido disso, ele começa a rastrear todos que possam ter ligação com Chernov, o chefe da máfia que foi vítima daquele assalto. A cada passo, Paul se mostra mais frio, mais agressivo e mais próximo do homem que um dia foi. Vanessa percebe isso claramente e se apavora com a possibilidade de que Paul não estivesse voltando a ser violento, mas sim revelando que talvez nunca tivesse deixado aquele lado para trás. A caçada de Paul o leva até Vori, um gangster russo. A investigação vira confronto e Paul o agride de maneira tão violenta que Vori consegue fugir apenas por instinto. Sabe quem eu sou? Quem? E eu roubei o dinheiro do seu chefe, se lembra disso? O detetive, alarmado, confronta Paul novamente e pede que ele pare imediatamente antes que a situação se torne irreversível. Paul, tomado pelo luto e pela necessidade de vingança, simplesmente não escuta. Naquela mesma noite, Paul se junta a Cain e Danny para invadir o esconderijo de traficantes russos. A ação é brutal e direta. Eles matam todos no local. No dia seguinte, quando a polícia chega à cena, a conclusão é imediata. O massacre tem a marca dos 3 homens. A resposta da máfia russa não demora. Chernov, percebendo que Paul havia declarado guerra, inicia uma retaliação aberta contra ele e seus aliados, colocando todos em um confronto perigoso que se aproxima cada vez mais de um ponto sem retorno. Com a guerra declarada entre Paul e a máfia russa, o clima fica cada vez mais pesado e a tensão explode dias depois, quando um grupo de russos invade o bar de Cain. O ataque é violento. No fim, Cain é capturado e levado como refém, caindo nas mãos de Chernov, que agora está completamente dominado pela vingança. Enquanto isso, Paul recebe uma ligação urgente, dizendo que vários russos estavam descendo em sua rua. Ele corre até o bar de Cain, mas ao chegar encontra a polícia isolando a área. O detetive John tenta fazer ele enxergar o caos que está causando, mandando Paul olhar para ele e parar antes que uma tragédia ainda maior aconteça. Paul, porém, tomado pela raiva, responde de forma hostil, deixando claro que não pretende recuar. Enquanto Paul enfrenta a polícia, Cain sofre brutalmente nas mãos de Chernov. Mesmo ferido e exausto, tenta resistir, esperando que alguma pista surja para explicar o que realmente aconteceu com Kate. Durante o interrogatório, Chernov finalmente revela algo chocante. O homem russo que Paul e seus amigos eliminaram no passado era seu irmão biológico. Isso explica a fúria que ele alimentava há tantos anos. Mas logo depois, Chernov diz algo que muda completamente o rumo da história. Você matou Caitlin Maguire? Ele acha que fui eu? Sabe que foi. Por que eu mataria uma garotinha? Por que é que eu faria isso? A revelação desmonta a certeza de Paul e faz surgir uma nova suspeita. A partir dali, a raiva de Paul muda de direção. Ele começa a acreditar que Danny, seu amigo de longa data, pode ter sido o responsável pela morte da filha. Talvez por cobiça, traição ou algum ressentimento antigo. O que aconteceu? Não olha o celular? Pegaram Kane. Não brinca comigo. Enquanto você se drogava, pegaram Kane.
Consumido pelo desespero, Paul confronta Dani com violência, quebrando anos de irmandade. Ele grita que Kate foi levada e eliminada com um tiro na cabeça, e que isso poderia não significar nada para Dani, mas significava tudo para ele. Enquanto isso, em outra parte da cidade, Chernov marca um encontro com O'Connell. O ex-mafioso tenta enfrentá-lo, talvez para negociar ou tentar colocar fim à escalada de violência, mas a conversa termina de forma trágica. Entre os objetos antigos de Paul, ainda existe uma pistola Tokarev, a mesma arma ligada ao assalto do passado e a mesma usada na morte de Kate. Esse detalhe volta a atormentá-lo, criando ainda mais dúvidas sobre quem realmente apertou o gatilho. Certa noite, Evan, agindo de maneira suspeita, liga para Mike, pedindo que ele se encontre com ele em um local afastado. Mike estranha, mas decide ir. Quando chega ao ponto combinado, percebe que Evan não está lá. Quem o espera é Paul, com uma arma nas mãos e um olhar devastador. O silêncio entre ele é carregado de tensão. Mike tenta entender o que está acontecendo, mas Paul mantém um clima opressivo. Até que, pressionado e tomado pelo medo, Mike finalmente desmorona e revela a verdade, algo que Paul jamais imaginou ouvir. Mike finalmente revela o que aconteceu naquela noite. Ele confessa que ele e Evan estavam brincando com a pistola Tokarev de Paul, sem entender plenamente o perigo. Em um momento de descuido, a arma disparou e o tiro atingiu Kate de forma fatal. Desesperados, os dois entraram em pânico. Em vez de chamar ajuda, tentaram simular um sequestro, acreditando que isso esconderia o acidente. Mike, chorando, admite que nunca quis machucar Kate e que deveria ter largado a arma antes que algo acontecesse. Ao ouvir a confissão, Paul sente o mundo desabar mais uma vez, mas ao invés de agir movido pela raiva, ele toma uma decisão inesperada, não busca vingança. Vê nos olhos de Mike o peso daquele erro e decide lhe dar uma chance de carregar essa culpa como um caminho para se transformar. Pela primeira vez desde a morte de Kate, Paul demonstra um vestígio de humanidade. De volta para casa, ele liga para Vanessa. Com a voz baixa e cansada, confessa detalhadamente como entrou no mundo do crime e pede perdão por nunca ter revelado essa parte sombria de si mesmo. Paul também promete que não deixaria aquele passado guiá-lo novamente, sem imaginar que estava prestes a enfrentar seu próprio fim. Consumido pela dor, ele relembra seu primeiro assassinato, ocorrido em um bar, quando alguém colocou uma faca em sua mão, e naquele momento, sua vida tomou um caminho sem volta. Agora, como se tivesse encerrado um ciclo que o perseguia por décadas, Paul age em silêncio absoluto, segura uma lâmina e a crava no próprio abdômen. No exato instante que faz isso, a máfia invade sua casa, encontrando-o caído, já sem forças. Pouco depois, Vanessa chega. Em lágrimas, ela vê o corpo de Paul sendo retirado pelos agentes. A imagem final é de um homem destruído pelos próprios erros, pelas escolhas do passado e pela culpa que nunca conseguiu abandonar, um destino trágico que sempre esteve à sua espreita. A moral da história nos mostra como decisões do passado podem crescer como sombras e alcançar até aqueles que não têm culpa. Paul tentou mudar, mas nunca rompeu completamente com seus erros, e eles acabaram consumindo tudo ao seu redor. A tragédia revela que esconder a verdade sempre abre espaço para um fim ainda mais devastador. Dito isso, minha nota para o filme é 6 de 10. E galera, de 0 a 10, qual seria a sua nota para esse filme? E se você não gosta de comentar, deixa o like, principalmente você que chegou até aqui. Vou ficando por aqui e até a próxima.